Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quarta-feira, dia 13 de julho, com predominância, mais uma vez, dos jogos da volta das oitavas de final da Copa do Brasil. E são cenários bem interessantes porque a gente vai ver uma variedade de cenário, uma variedade de necessidade que pode, obviamente, culminar em formas de abordagens bem diferentes e também, para início de conversa, formas diferentes de interpretação, né, na hora da gente criar os nossos cenários para trabalhar ao vivo, tá? Eu já vou comentar sobre eles, vai ser um planejamento provavelmente muito bacana, tá? Antes de começar esse vídeo, né, me chamo de programa, esse vídeo de planejamento, queria lembrar vocês que esse é um canal sobre trade esportivo, queria dar as boas-vindas a você que é novo por aqui e fica o convite, se você quiser se inscrever no canal, não faz isso agora, assiste o vídeo por completo, mesmo que você tenha um pouco de pressa, coloque em 2x aí a velocidade. Se você gostar do conteúdo no final, fica o convite para você se inscrever, tá bom? Além dos planejamentos diários que eu faço por aqui, você também vai encontrar bastante conhecimento técnico, principalmente através do meu curso gratuito, que você encontra nesse site amarelinho que está embaixo da tela, o theoborges.com. Todos os links que você vai precisar para me conhecer um pouco melhor, para acompanhar mais o meu trabalho, ou até para trabalhar junto comigo, estão na descrição desse vídeo. E se você quiser participar da promoção da Betfair, o primeiro comentário fixado vai te explicar como é que funciona. No primeiro comentário você também vai encontrar como funciona o meu PDF do apoio, que é o que a gente vai utilizar nesse dia 13 aqui. Eu estava mudando aqui do dia 12 para o dia 13, onde a gente vai ter aqui a predominância então da Copa do Brasil para falar desses jogos. Beleza? Então vamos começar. Vamos lá com Goiás e Atlético Goianiense. O primeiro jogo terminou 0-0. Esse é o primeiro cenário, né? Um jogo onde a gente não tem a necessidade de uma exposição inicial. Nenhum time entra nesse jogo com uma desvantagem no placar. Isso é um clássico regional, então é muito mais complicado de se analisar. Esse jogo ele tende muito mais ao match odds, ao mercado de probabilidades, né? A gente tem um jogo aqui que vocês podem ver a odd aqui no Radar Esportivo, um jogo bem parelho, né? Um leve favoritismo para o goianiense. A gente já vai dar uma olhada como é que é o retrospecto dessas equipes. Lembrando então, o primeiro jogo entre os dois acabou aqui 0-0, tá? Os últimos jogos do Goiás em casa foram 2 vitórias no Brasileirão, Cuiabá e Atlético Paranaense, boa vitória em cima do CAP. E o Goianiense fora de casa, a última vitória foi contra o Fluminense, naquele jogo que o Fluminense chegou a ficar com um jogador a menos, expulso, né? De lá para cá foram aquela goleada para o Palmeiras, onde ele acabou saindo na frente, um empate contra o Ceará, a derrota do Olímpia, mas mesmo assim o Atlético Goianiense conseguiu reverter o placar na Sul-Americana e se classificou, e a derrota para o Santos no último jogo, tá bom? Então vamos à nossa análise, lembrando, para mim, já me direciona pelas odds e pelo cenário inicial, pela interpretação do cenário inicial, um jogo para trabalhar match odds, tá? Vamos lá. O Goiás venceu 3 dos 8 confrontos que fez em casa, não tem uma média de sair na frente com muita frequência, então não me chama tanto a atenção. O time falhou em marcar em nenhum jogo, né? Ou seja, não falhou em marcar em nenhuma partida, e a gente tem uma tendência aqui do Goiás ter um problema defensivo. É um time que marca bastante, mas também sofre bastante gol. O time tem um índice de ambas marcam de mais de 70%. Né? Isso, obviamente, explica pra gente uma tendência do time acabar falhando defensivamente. Então a gente tem aqui uma média de 1 gol sofrido por jogo e uma média ofensiva um pouquinho melhor só, não é isso tudo também, de 1,25. O time cria poucas oportunidades de gol, né? Então ele tem feito quase todas as chances que tem criado, isso mostra efetividade, mas se a gente colocar num contexto analítico um pouco mais de qualidade, o Goiás poderia estar criando um pouco mais de situação, né? Então se o time cria e faz as chances que cria, quer dizer que ofensivamente o time está bem servido, mas na parte de criação, talvez de meio campo ali, o time poderia melhorar um pouco mais. O XG contra, né, os gols esperados cedidos ao adversário é muito alto, então também mostra um time que vem cedendo muita oportunidade, mas já mostra um time um pouquinho melhor na defesa, né? Se a gente tem aqui uma média de quase 2 gols esperados por jogo em casa e o time está tomando 8 gols, ou seja, uma média de 1 gol por jogo só, dá pra gente olhar até com o copo meio cheio aqui e elogiar um pouco a defesa do Goiás.
O time do Goianiense venceu apenas uma fora de casa, que foi contra o Fluminense. Estou analisando os dados do Campeonato Brasileiro. O time saiu na frente também em metade dos jogos que disputou. Para o time que joga fora, analisar esse contexto aqui com 50% não é tão ruim, né? É o mesmo número do Goiás, mas é um time que joga fora, então ele consegue sair na frente com bastante frequência. Mas mesmo assim não é tão alto, né? Jogos sem sofrer gol apenas 13%, também é uma média muito baixa, e foi justamente naquele jogo contra o Fluminense, onde ele acabou vencendo por 2-0. O time falhou em marcar bem mais vezes do que o Goiás, e o índice de ambas marcam aqui é um pouco mais baixo. Então 7 gols nos últimos 8 jogos fora, uma média de menos de um gol por jogo. Já a defesa sofreu o dobro, né? 14 gols, uma média de 1,75. Aqui a gente já tem uma defesa do Atlético Goianiense sendo bem pior comparado ao do Goiás. A gente tem aqui um XG um pouco melhor do Goianiense, mas dá para ver, aqui a gente faz a mesma comparação, que o time do Goianiense tem problemas em colocar a bola para dentro, né? Se está aumentando, se está criando um pouco mais do que o Goiás, e o Goiás faz mais gols, quer dizer que a bola chega um pouco mais para os atacantes do Goianiense, mas eles acabam perdendo mais gols, né? Já a média do XG tá bem o que é esperado, né? O time cede grandes oportunidades ao adversário, praticamente duas grandes oportunidades por jogo, e tem sofrido 2 gols por jogo. Então tá uma média excelente aqui, ruim. A gente tem que analisar de forma negativa, né? Ou seja, a defesa está cumprindo a cartilha do que vem apresentando de chance para o adversário. O Goiás apresenta quase as mesmas chances, mas sofre a metade dos gols. Em compensação, poderia estar marcando um pouquinho mais de gols. Aliás, poderia estar criando um pouco mais de oportunidade. Vamos falar de primeiro e segundo tempo? Olhando assim, bem por cima, não me parece que exista uma grande superioridade aqui nos últimos desempenhos de primeiro tempo de Goiás e Atlético Goianiense, tá? O Goiás venceu um pouco menos, empatou um pouco mais e perdeu um pouco menos. O time falha mais em marcar e não sofre gols na mesma quantidade do que o Goianiense, né? O destaque para o Goianiense aqui é um time que empata pouco os primeiros tempos, mas acaba perdendo bem mais, metade dos primeiros tempos ele acaba saindo derrotado. O time marca 1 gol a mais do que o Goiás, só que sofre 5 gols a mais, né? Então é um primeiro tempo onde o time, além de perder um pouco mais, acaba sofrendo bem mais números de gol. Quando a gente vem para o segundo tempo, aí a gente tem uma queda bem acentuada do Goianiense. O time passa a vencer menos, mantém o número de empates, aumenta o número de derrotas, falha mais em marcar e acaba sofrendo mais gols. Em relação à porcentagem, né? O time do Goiás vence mais, empata menos, perde menos, falha menos em marcar e mantém o número de jogos de segundo tempo sem sofrer gol. Então aqui a gente consegue sim ver um gráfico de subida do Goiás. Realmente o time do Goiás melhora no segundo tempo. Fatores de bola aérea, bola parada, como a gente gosta de chamar. O ponto negativo aqui está arriscado, aqui já está demarcado. São as bolas aéreas defensivas do Goianiense. O time já sofreu 6 gols de cabeça. E isso preocuparia um pouco mais se o time do Goiás fosse melhor nesse fundamento, mas do mesmo modo a gente pode marcar aqui como uma opção para ficar de olho, tá? O time do Goianiense sofreu 3 gols especificamente de bolas paradas, né? 6 de cabeça, e marcou 4. Então aqui, se a gente fizer um cruzamento, dá para ver que o time do Goianiense ele é um time muito bom na parte ofensiva de bola aérea, mas acaba cedendo muito espaço ao adversário. Tá? Nada muito chamativo dos gols de finalização de fora da área. O mercado de gols também a gente tem que fazer uma análise um pouco diferente, é um jogo de mata-mata, né? Eu já vou conversar sobre isso com vocês. Em relação aos gols, olha que interessante que a gente tem aqui, né? A gente tem o Goiás praticamente indo do 8 a 80, né? O time do Goiás sofre bastante gol até os 40 minutos, né? Quase 50% dos gols sofridos. E depois tem uma melhora muito grande nos minutos finais. Olha que interessante, a partir dos 70 minutos, o Goiás marcou em 20 minutos, ele marcou quase 60% dos gols. Isso dentro de casa, né? Tem uns momentos de apagões aqui, o resto dos minutos ele é bem distribuído, e o time de Goiás tem mais incidência de gol no finalzinho. Isso pode indicar uma possibilidade, porque a gente fala aqui de um jogo 0-0, né? Então, os times entram preparados para se estudar, né, para se comportar de uma maneira mais organizada,
E à medida que o jogo vai se desenhando, a gente pode ter um time saindo na frente, o outro time que às vezes não estava tão preparado para uma desvantagem se desorganiza um pouco mais. É diferente, por exemplo, vamos pegar o cenário de Flamengo e Galo. Aqui o Flamengo já entra sabendo da desvantagem. O Ceará com Fortaleza, o Ceará já entra sabendo de uma desvantagem de 2 gols. O Santos já entra sabendo de uma desvantagem de 4 gols. Aqui não. Aqui os times estão preparados para jogar tranquilamente, 0-0, não tem vantagem nenhuma. E aí pode haver uma desorganização no final com um gol de desvantagem, né? E isso pode sim me levar, por exemplo, a trabalhar o over limit no final, a buscar um gol aqui, tá? De maneira geral, esses números aqui não me dizem tanto, porque como eu falei para vocês, a gente tem um jogo começando 0-0, tá? Então, o que eu vou ficar de olho? Lembrando aqui só os artilheiros, Pedro Raul, do time do Goiás, e o Elvis tem 2 assistências junto com o Jackson Diego Ibrahim Fagundes. No time do Atlético Goianiense, o Wellington Soares com 4 e o Marlon Rodrigues com 3 assistências. Vou ficar de olho primeiro, como eu falei, no Match Odds. Jogo parelho, padrão, clássico regional. Fica de olho aqui num susto do mercado, um jogo começando bem diferente às vezes do que o mercado está esperando. A gente tem uma correção de preço não necessitando do gol, tá? Bolas aéreas vale a pena ficar de olho, principalmente nas do Goianiense, seja a favor ou contra, né? O time acaba se destacando nos 2 fundamentos. E mercado de gols, vou manter a mesma linha que eu comentei no planejamento de ontem. Gostaria de ficar de olho um pouco mais no over limite, caso eu tenha uma necessidade. E aqui, não necessariamente eu preciso de um time específico marcando gol, tá? Como é um jogo 0-0, o Goiás ou o Goianiense, se um deles sair na frente e eu identificar que o comportamento do time que está em desvantagem é de desorganização e de espaços, eu posso buscar sim um gol no final. Para mim é o suficiente. A Copa do Brasil paga muito pela classificação, eu não acho que ficar buscando vários gols no final assim seja interessante, porque às vezes o time já fez o gol e ali está confortável, fez o 2-0, às vezes já vai matar o jogo e já vai ficar no seu canto, tá? Então, para mim, eu nem vou marcar aqui mercado de gols, mas se eu for fazer algo, saiba que vai ser no limite, explorando esta possibilidade aqui dos gols no final. A gente também tem um bom número de gols marcados pelo time do Goianiense nos finais dos jogos aqui, tá bom? Vamos ver se vai gerar ou não desorganização, caso a gente tenha um gol para alguma equipe. Ceará e Fortaleza, mais um clássico regional aqui, mais um jogo parelho, um pouquinho de favoritismo para o Ceará. O mercado tende a dar o favoritismo para o time em desvantagem, entendendo que o Fortaleza, óbvio, não precisa da vitória. Isso é às vezes o pessoal confunde, né? Teve uma análise que eu fiz, eu acho que foi Flamengo e Tolima. O Flamengo fez o primeiro gol lá na casa do Tolima e veio para o Maracanã com a vantagem. E realmente o Flamengo não precisava vencer. A gente não pode interpretar o não precisar vencer com o não vai vencer, né? E aí algumas pessoas comentam, pô, mas o Flamengo vai vencer, a torcida está apoiando. Tudo bem, não é isso que eu estou analisando. Não estou dizendo aqui que o Fortaleza vem para perder esse jogo ou vem para não vencer. O que eu digo é, o Fortaleza não precisa da vitória. Eu estou falando de regulamento, não estou falando de poderio ofensivo ou não. Fortaleza entra classificado nesse jogo, né? Se ele vai sair ou não, aí são outros 500. Então, por regulamento, o Fortaleza não precisa da vitória. Nós temos uma vantagem bem elástica, né? 2 gols de diferença só não é mais do que a vantagem do Corinthians. A gente vai falar sobre isso. Então o mercado dá um favoritismo para o Ceará, imaginando que o Fortaleza pode tender a jogar de uma maneira mais pensando em proteger a vantagem que já tem, sem se expor tanto, né? Esse é o que o mercado espera. E com isso, se a gente tiver um mercado se assustando, onde o Fortaleza entre forte demais, onde o Ceará não consiga criar e acabe tomando muito contra-ataque, a gente pode ter sim o mercado se ajustando bem no início do jogo, que é o que a gente busca às vezes para fazer as nossas correções de probabilidade, tá bom? Então, inicialmente, de novo, eu venho com uma tendência de olhar com mais carinho no início ali o Match Odds. Mas, qual que é o grande problema aqui? Eu sou uma pessoa que, apesar de acompanhar mais, às vezes, o futebol europeu, pelas competições que eu trabalho,
nessa paralisação da Europa, eu tenho acompanhado bastante algumas equipes, e o Ceará é uma equipe que eu tenho olhado com bastante carinho, tá? O Ceará, ele é um time que joga muito melhor de forma reativa, de forma no contra-ataque, né? A gente teve um problema do Ceará aí nos últimos jogos, onde o Mendonça acabou ficando lesionado durante vários jogos. Isso deixou o time do Ceará um pouco órfão dessa questão do contra-ataque. Mas ele está de volta, já chegou fazendo gol contra o The Strongest e tudo mais, jogou contra o Fluminense, na despedida do Fred. E nesse jogo o Ceará não vai poder jogar no contra-ataque. O Ceará vai ter que jogar propondo o jogo. O Ceará precisa da vitória, não o Fortaleza. Então, nesse jogo, a gente vai ver um Ceará mais exposto, mais desorganizado, provavelmente, pela ansiedade. E o que eu vejo? Quando eu vi o jogo do Ceará contra o Internacional, o Inter cheio de desfalque, eu vi um Ceará muito despreparado defensivamente. Então, existe um grande risco de trabalhar o match odds nessa possível correção inicial e acabar tomando um gol de contra-ataque do Fortaleza. Existe essa grande possibilidade, porque o Ceará pode começar com um empenho e um ímpeto muito grande, fazer o mercado entender que o Fortaleza tem que ter uma probabilidade um pouco menor, e com isso a odd do Fortaleza tende a subir. Mas como o Ceará cede muita oportunidade, o Fortaleza pode tentar buscar essa questão de matar o jogo nos contras, e você pode acabar, e eu também, óbvio, a gente pode acabar tomando um gol de contra-ataque. Então tem que saber analisar muito bem o que você está vendo em campo e identificar se o Ceará de fato está deixando esses espaços, tá? Vamos lá, o Ceará tem 0 vitórias em casa no Brasileirão e o Fortaleza tem 1 vitória fora de casa no Brasileirão. Os dois times são muito bons com critérios de ambas marcas, e eu acredito que esse jogo tende a ter mesmo um gol para cada equipe, até porque o Ceará precisa fazer o dele e vai acabar deixando espaço para o Fortaleza também tentar matar o jogo, né? O time do Fortaleza falha um pouco menos em marcar, só que passa, aliás, todos os jogos, né? Eu ia falar que passa menos jogos sem sofrer gol, o time sofre gol em todos os jogos que disputa, por isso é um time tão bom para ambas marcas. Só que o time do Ceará também, só em um jogo ele não levou gol, né? Os dois times, em relação a primeiro a marcar, talvez dê para dar uma forcinha ali para o Fortaleza, que quase metade, mas são números baixos, tá? Aqui a gente tem de novo mais um problema que eu comentei no Atlético Goianiense e Goiás. O time do Ceará tem um XG muito bom, é um time que cria muita oportunidade, mas os jogadores de frente não conseguem colocar a bola para dentro, né? O time cria uma média de 1,5 gol de grandes chances, de chances claras de gols esperados dentro de casa, e não consegue fazer os 1,5 gol esperados. O time marca aqui 0,86, tem uma diferença, dá pra gente ver essa diferença aqui, né? Então precisa de atacantes ou melhorar um pouco dessa questão da qualidade. Pode sim ter sido influenciado esses últimos jogos pela falta do Mendonça. Isso é verdade, a gente consegue ver aqui que o Mendonça participou de 7 gols da equipe no Brasileiro, tá bom? Outra coisa que a gente tem aqui é a média defensiva. Aliás, a média defensiva também, 1,29, é bem parecido com o XG oferecido pela equipe na parte de criação, o XG é cedido, né? Então o time de fato sofre os gols esperados que tem cedido as oportunidades para o adversário. Já o time do Fortaleza, a média de gols é um pouco mais alta, feita, sofrida é muito mais alta, o time sofre mais de 2 gols por jogo. Acho que dos últimos jogos que a gente analisou, o Fortaleza é um dos que vem mais sofrendo gols por aqui, né? Então é bem mais alto. Olha só, o time cede ao adversário grandes chances de 1,5, ou seja, de 1,5 gols por jogo, e tem sofrido 2,14. Isso mostra o quê? Uma grande dificuldade defensiva. Ele cede muitas chances e tem tomado ainda mais gols do que cede. Por isso que eu comentei com vocês que é complicado a gente analisar esse jogo para match odds, porque a gente pode ter aqui um Fortaleza também, assim como o Ceará, que eu já falei, a gente pode ter um Fortaleza também cedendo muitos espaços, mas aí, qual que é o grande trunfo que a gente tem que analisar do cenário? É o primeiro jogo. O Fortaleza não precisa se desorganizar. Esse jogo é um jogo para o Fortaleza não estragar. Por quê? O Fortaleza já entra classificado, então a necessidade de gerar espaços, de ir para cima, de furar a defesa é toda do Ceará. O Fortaleza pode jogar na boinha
puxando o contra-ataque, fechando os espaços, protegendo a vantagem. O Fortaleza só vai talvez apresentar essa dificuldade, essa deficiência de gols aqui, se ele começar a se apavorar. Às vezes toma um gol cedo demais, e aí quer começar a sair um pouco pro jogo. Ou então toma 2 gols no primeiro tempo, e aí o cenário já fica empatado de novo, e isso pode abalar o Fortaleza emocionalmente, né? Isso é bom a gente ficar de olho, tá? Primeiro e segundo tempo, o time do Ceará e o time do Fortaleza vencem a mesma quantidade, só que o time do Fortaleza perde um pouco menos, tá? Comparado ao Ceará. O time do Ceará falhou em marcar em quase metade dos primeiros tempos. O time do Fortaleza falha menos em marcar. E os dois times não sofreram gol na mesma quantidade aqui em 29%. Então, os dois times sofrem a mesma quantidade de gols. Os dois times vencem a mesma quantidade de primeiro tempo, mas o time do Fortaleza perde um pouco menos, tá? O segundo tempo também é bastante parelho. O Ceará passa a vencer um jogo a mais, passa a perder menos do que comparado ao primeiro tempo, né? E, isso é bacana, passa a sofrer menos gols, só que também passa a marcar menos. Já o time do Fortaleza tem uma queda bem grande na produção, principalmente em relação a derrotas. O time vai de 29% de perda no primeiro tempo para quase 60%. Ou seja, o time também tem uma queda muito grande na questão de gols sofridos, sai de 6 para 9 e sai de 6 feitos para 3. Né? Então, já dá para interpretar aqui, que o time do Fortaleza tem um segundo tempo pior. Agora, se isso vai, de fato, ser mostrado ou não, depende de como o Ceará vai conseguir reduzir essa vantagem no primeiro tempo. Essas situações que eu mostrei para vocês aqui, isso são dados passados do Brasileirão, podem não fazer sentido para esse jogo, porque, como eu falei, o cenário é bem atípico. Aqui não é um jogo de pontos corridos, aqui é um jogo onde o Ceará entra com toda a necessidade do mundo. Se o Ceará fizer 2 gols no primeiro tempo, aí o segundo tempo vai ser provavelmente uma coisa bem diferente do que o mercado está esperando. Agora, se tudo correr como é o normal, Fortaleza deve estar bem preparado para jogar no contra-ataque e às vezes nem vai querer ficar tanto com a bola, vai jogar mesmo de forma reativa. Mercado de bolas paradas e de bola aérea. Os dois times têm dificuldades na defesa, né? O time do Ceará sofreu 6 gols, do Fortaleza 5. E o time do Fortaleza sofre um pouco mais nas chamadas bolas de fato paradas, escanteios e tudo mais. O time do Fortaleza faz mais gols de cabeça, né? E o Ceará faz mais gols de contra-ataque. Só que, como eu falei para vocês, o cenário desse jogo é de um Fortaleza tendo espaço para contra-atacar e não o Ceará, tá? Só que o Ceará não sofreu gols de contra-ataque ainda, pelo menos do Brasileirão, tá? Então vamos ver. Eu, particularmente, acho que o Ceará vai para cima e vai ceder os espaços. E o Fortaleza pode escolher entre utilizar esses espaços para tentar matar o jogo e sair um pouco mais, podendo fazer desse jogo um pouco mais aberto do que é esperado, ou fazer uma manutenção da vantagem que vem do primeiro jogo e ficar se defendendo, o que sinceramente pode funcionar, mas eu acho um pouco arriscado, tá? O time do Fortaleza chama esse jogo mais para gols, né? Pelo menos nos últimos jogos fora de casa, comparado com o time do Ceará em casa. E vamos dar uma olhada nos momentos dos gols. O time do Ceará é bem distribuído. Acho que aqui tem uma incidência de gols. Isso pode acontecer, tá? Esses gols no final, que é o quê? O Ceará tentou, conseguiu um gol. Momento de desespero ali do Ceará, falta mais um gol. Minutos finais, o Ceará louco pra cima, a zaga já não volta toda, né? As linhas bem lá em cima, o Fortaleza vai tentar matar esse jogo nesses minutos finais. Então, a partir dos 70 minutos pode ser também um bom momento para você tentar buscar gols, principalmente a partir dos 80, né? Até porque o Fortaleza tem sofrido bastante gol nos últimos minutos e também costuma marcar alguns, tá? Então, pode ser interessante ficar de olho também nesse over limite. Infelizmente, a gente não vai conseguir ver com tanta frequência os contra-ataques do Ceará, a não ser que o Ceará já devolva os 2-0 no primeiro tempo. Aí sim. Então vamos lá. Primeiro que eu olhei aqui são as bolas aéreas. Os dois times defendem muito mal. O Lê para a equipe em campo é muito arriscado. Tá? O Lê para a equipe em campo é arriscado. Principalmente se o Ceará começar melhor. Porque a gente vai ter uma incidência de um mercado às vezes corrigindo a odd do Fortaleza. E o Ceará pode deixar espaço para os contra-ataques e a gente acabe tomando esse gol aí de calça curta. Então,
Antes de fazer uma entrada, não leia a pior equipe em campo direcionada ao Fortaleza, mesmo que a sua leitura esteja afiada, dobre um pouco a sua atenção em como está se comportando a defesa do Ceará e se o Ceará recupera as segundas bolas. Se o time do Fortaleza estiver te indicando que ele está conseguindo contra-atacar, cuidado. Beleza? Então eu não vou marcar o leia a pior equipe em campo aqui, porque eu acho bem arriscado, eu vou colocar o mercado de gols, mesmo que esse mercado de gols seja um over à frente ou um over limite. Tá bom? Cuidado. Santos e Corinthians. Olha, esse jogo aqui, ele é bem difícil. Eu diria que talvez eu até pule esse jogo, tá? Porque a gente vai ter aqui Flamengo e Atlético, um jogo bem bacana talvez de se trabalhar. Aqui a gente tem um cenário muito atípico, que é um cenário de goleada no primeiro jogo, né? De novo, o mercado dá um favoritismo para o Santos porque sabe que o Corinthians não precisa de vencer, não precisa vencer o jogo, né? São 4-0 de vantagem. Eu acho até que a saúde do Santos está muito alta, pelo que o Corinthians, pela falta de necessidade do Corinthians. É praticamente a mesma odd aqui de Ceará e Fortaleza. O Ceará precisa fazer 2 gols, e daí é favorito. O Santos precisa fazer 4. E tem uma odd parecida. Eu acho que a odd do Santos poderia estar beirando ali 2,20. Porque o Corinthians não precisa da vitória. O Corinthians pode perder de 1-0, de 2, de 3, que está classificado. Então, assim, é um cenário muito difícil para o trade. Mas, como o Corinthians tem uma vantagem muito elástica, não sei se você concorda comigo, eu consigo ver uma diferença. Eu vou pegar 2 canetas aqui, ó. Eu consigo ver uma diferença no empenho do Fortaleza em contra-atacar e no empenho do Corinthians em contra-atacar. Talvez seja mais difícil a gente tomar um gol do Corinthians no contra-ataque se o Corinthians tiver com uma leitura de lei, a pior equipe em campo, no caso, do que a do Fortaleza. Porque o Corinthians praticamente já matou esse jogo. O Corinthians perder essa classificação no jogo da volta é um vexame, com todo respeito à história e à equipe do Santos, que acabou de ser eliminado pelo Táchira na Sul-Americana. O Corinthians perder essa classificação é um vexame. Então o Corinthians vai na Vila para se classificar. E o Corinthians, a gente sabe muito bem que a qualidade do Corinthians, na maioria das vezes, é defensiva e não necessariamente ofensiva. Então, o Corinthians não precisa se expor em contra-ataque o tempo todo. O Santos vai tentar rodear a área ali o tempo todo, tentando encontrar um gol cedo para botar fogo no jogo. Enfim, mexer com o emocional ali do Corinthians. Eu vejo uma possibilidade, se o Santos realmente entrar muito tentado a empurrar o Corinthians para trás, uma possibilidade de trabalhar um lei Corinthians. Achei que a saúde do Corinthians ia estar até um pouco mais alta. Então aqui vai ser provavelmente o cenário que eu venho buscar, tá? Desde que, de novo, o Santos esteja conseguindo neutralizar a saída de contra-ataque do Corinthians. Lembrando que o Santos, no último jogo que eu me lembro, contra o time do Flamengo, deixou muito espaço para o time do Flamengo no contra-ataque, principalmente pelo meio. O corredor central estava assim, uma avenida, tá? Mas vamos lá, vamos falar de estatística nos últimos jogos. O Santos venceu 4 dos 9 jogos que fez na Vila, saiu na frente em mais de 65% das vezes, sofre bastante gol, mas também marca os gols, bastante gol no seu estádio, tá? O time do Corinthians venceu apenas 3, primeiro a marcar em metade dos jogos, também sofre bastante gol, né? Ficou pouquíssimos jogos sem sofrer gol, e falha um pouco mais em marcar. O Corinthians é pior para ambas marcam aqui, né? Vamos lá, gols marcados do Fortaleza, 14 gols, do Santos, 14 gols, e uma média de quase um gol por jogo sofrido, um pouquinho menos, né? Então, defensivamente, o Santos tem mostrado uma boa qualidade aqui, uma boa melhora. E é até interessante, porque olha só, vamos fazer os comparativos. O Santos cede mais de um gol e meio de grandes oportunidades e sofre apenas 0,89. Isso quer dizer o quê? Ou que os adversários do Santos precisam pôr o pé na forma, ou que o Santos tem um puta goleiro. E isso realmente dá para se comprovar. O goleiro do Santos é um puta goleiro, né? Isso pode ser uma possibilidade. Não dá para a gente esquecer dos goleiros, né? Já na parte ofensiva, o Santos cria 1,83 e marca 1,56. Tá na média, né? Tá ok.
Em relação ao Corinthians, o time cede 1,65 e toma 1,50. Então, por mais que a gente tenha o Cássio aqui também sendo um puta goleiro, o Cássio não dá para fazer milagre o tempo todo, né? O Corinthians tem sofrido os gols que tem proporcionado aos adversários, né? As chances que tem proporcionado. Já na parte de gols esperados, de gols marcados, também está dentro da média, né? O Corinthians não tem um super atacante, né? O meu nome o Roger Guedes não é aquele cara que está balançando as redes toda hora. Então o Corinthians tem uma média aqui próxima de 1 gol por jogo, tá? Primeiro e segundo tempo, vamos lá, o Santos vence 44% dos primeiros tempos, o Corinthians 38%, o Santos perdeu apenas um primeiro tempo até agora dentro de casa, tá? Então mostra uma superioridade boa do Santos. Se eu não me engano, esse primeiro tempo foi justamente perdido pelo time do Flamengo, foi aquele gol do Pedro, né, se eu não estou enganado. O time do Santos falhou em marcar em mais de 50% dos jogos e também não sofreu gol em mais de 50% dos jogos. O time do Corinthians tem uma média de derrota no primeiro tempo muito grande. Isso ajuda a gente caso tenha uma leitura de Lei Corinthians aqui, tá? Só que o time falhou em marcar em metade dos primeiros tempos. Quer dizer que nos outros primeiros tempos, na outra metade ele marca, né? Isso pode ser um risco. Quando a gente vem para o segundo tempo, fica bem parelho. Aí o Santos passa a perder um pouquinho a mais, né? Um segundo tempo a mais comparado com o primeiro. Empata a mesma quantidade e passa a perder um pouquinho menos. O time falha menos em marcar e mantém a média de gols sofridos. Já o time do Corinthians mantém a mesma quantidade de tempo de derrota do que o primeiro tempo. Mantém a metade, 50% dos segundos tempos ele perde, falha mais em marcar, mantém o número de gols sofridos e passa a vencer um pouco menos. Então, se a gente espremer um pouco essa laranja, dá para ver que o Corinthians piora no segundo tempo comparado com o time do Santos, principalmente em gols marcados. O time do Corinthians tem sofrido gols de cabeça, né? E olha que é uma defesa alta, mas tem sofrido gols de cabeça, principalmente de escanteio e de bolas paradas, a gente consegue ver aqui, e ofensivamente não se destaca tanto. O Santos também sofreu 4 gols de cabeça, mas tem uma média aqui muito baixa, ou seja, destaca-se mais as dificuldades defensivas nesse fundamento do que a parte ofensiva, tá? Os dois times não são isso tudo para gols, né? Metade dos jogos do Corinthians fora de casa foram over 2,5, apenas 56% do Santos, né? E em relação à distribuição de gols aqui, a gente tem um Corinthians marcando mais gols no primeiro tempo, né? Dá para ver aqui 54%, se juntar um pouquinho ali dos 41 até os 45, e o time sofre, pelo menos aqui a gente consegue ver, até os 10 minutos não sofreu nenhuma vez, mas até os 40 o time sofreu ali em torno de 35, se colocar o finalzinho do primeiro tempo até um pouco mais. É um time que sofre menos gols aqui no segundo tempo, por isso que talvez eu procure alguma correção do Corinthians na primeira etapa. O Santos até os 40 marca 40% dos seus gols, mais ou menos, e no segundo tempo também consegue uns golzinhos, mas é bem distribuído, né? Como eu falei para vocês, minha ideia, eu nem vou ficar de olho muito aqui em mercado de gols nem de bola parada. Minha ideia é procurar um Corinthians desinteressado para conseguir buscar uma correção inicial da odd do Corinthians. Se eu encontrar um Corinthians interessado, intenso, recuperando a segunda bola, buscando contra-ataque, agredindo a defesa alta do Santos, eu não vou me posicionar. Tá bom? Eu sei que às vezes não preciso falar isso aqui, mas é preciso. Às vezes tem muita gente nova por aqui que acha que eu estou falando que eu vou fazer Lei Corinthians desde o início do jogo. Não é. Eu vou confirmar uma leitura, estar dentro, se isso for confirmado até o momento que o Corinthians estiver pior, a partir de uma melhora do Corinthians estarei de fora. Beleza? Flamengo e Galo, para finalizar o nosso planejamento dessa quarta-feira. O Flamengo, aqui como todos os times que a gente observou, que vinham com a desvantagem, são favoritos. O Ceará foi favorito com 2 gols, o Santos é favorito com 4 gols e o Flamengo com 1 gol também é favorito, tá? Bom, nós temos aqui um Galo que jogou o primeiro tempo muito bem contra o Flamengo, o segundo tempo deu uma relaxada, mas aí conseguiu fazer o seu gol e acabou tomando um gol aqui bobo do time do Flamengo, que acabou deixando o Flamengo vivo, né? O Galo teve a chance de matar o Flamengo, de vir com um resultado melhor para o segundo jogo, né? O Flamengo em casa é muito forte, vai ter o apoio da sua torcida, mas tem problemas defensivos,
tá? A gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. O Rodrigo Caio tá fora, machucou contra o Corinthians. E vamos analisar um pouco desse jogo. Assim como eu falei ontem, de Cap e Bahia, e também de Cruzeiro e Fluminense, não há necessidade de um desespero. Uma vantagem de um gol para o Galo é uma vantagem pequena. Então, não podemos vir aqui e falar, esse jogo vai ser 4-4. Calma, né? Existe ainda uma preparação, porque o Flamengo precisa de um gol só, né? Então, esse jogo ele vai abrir, ele vai esquentar se o Galo sair na frente, porque aí você ativa toda aquela necessidade de exposição, de desorganização, quando a gente tem um time com uma desvantagem no placar, que sofre ainda um banho de água fria, né, na própria desvantagem que ela acaba sendo aumentada. Então, inicialmente, a gente tem que trabalhar com um cenário um pouco mais assim, cauteloso, porque o Flamengo não precisa ir para cima com tudo, então o mercado de gols no primeiro tempo, para mim, ele não é interessante de maneira geral, né? Provavelmente eu não vou ter um Galo se expondo tanto, né? O Galo também já sabe que está com a vantagem ali, não precisa ficar saindo tanto para o jogo. Então vamos ver o que o primeiro tempo nos aguarda, se a gente vai ter um Galo mais recuado, sem conseguir contra-atacar, ou se a gente vai ter um Galo mais solto, né? Um Atlético Mineiro mais solto, mais explorando ali as linhas, né? Na maioria das vezes o Flamengo dá muito espaço nas pontas, né, principalmente nas costas do lateral direito, né? Então vamos verificar se o time do Flamengo vai deixar esses espaços e se o Galo vai estar muito forte nos contra-ataques. Aí sim pode ser um jogo tendendo mais a gols do que match odds. Se eu tiver um Galo mais recuado, não conseguindo recuperar a segunda bola, sim, a gente pode ter uma incidência aqui de match odds trabalhando alguma coisa em lei ao Galo, mas muito cuidado porque o Flamengo tem sofrido bastante com essa parte defensiva. Tá? Vamos dar uma olhada aqui na estatística. O Flamengo venceu 4 dos 7 jogos que disputou em casa, saiu na frente em quase 60% dos jogos. Não é tanto para um time mandante, tá? Ambas marcam nos jogos do Flamengo, não é muito comum. O time tem sofrido menos gols, mas mesmo assim tem cedido bastante oportunidade contra o Galo. Foram várias oportunidades cedidas no primeiro jogo, tá? O time falha pouco em marcar. Isso é uma característica boa. O time do Galo venceu apenas 2 fora de casa no Brasileirão, né? Estou analisando dados do Brasileirão. Não marcou primeiro em mais do que 50% dos jogos, então não é um time que costuma sair muito na frente. Porém, tem uma qualidade defensiva, dá para dizer aqui, que em menos de 50% dos jogos, aliás, em quase 50% dos jogos, o time ficou sem sofrer gol e falhou em marcar na mesma quantidade que o Flamengo, tá? Em relação às chances produzidas e gols marcados, o time do Flamengo criou quase 2, tem uma criação muito boa, o Flamengo, o Arrascaeta deve voltar para a equipe, tem uma criação realmente muito boa, cria bastante oportunidade e às vezes não consegue colocar a bola para dentro. Por exemplo, aqui o Flamengo cria uma média de 2 gols de grande chance por jogo e tem colocado para dentro apenas 1.4. Não é tão pouco, dá para trabalhar com um cenário normal aqui, é isso mesmo, não dá também para ficar 100% em tudo. Mas o Flamengo cria muita oportunidade, isso a gente pode esperar. O time do Flamengo tem um XG de 1.4 cedido, né? Os gols esperados do Flamengo é uma média de 1 gol por jogo e a defesa está abaixo, está melhor, né? Está acima da média, está tomando menos gol do que é esperado. Já o time do Galo tem uma média aqui de 1.71, também é um time que cria muita oportunidade e fez 1.29, também está dentro da média. E é um time que, olha que interessante, ele cedeu 1.29 de grande chance e tomou exatamente uma média de 1.29 gols cedidos, tá? Então, o Galo está bem dentro da média em relação aos gols tomados. Primeiro tempo e segundo tempo. Vamos lá, o Flamengo tem um primeiro tempo melhor em termos de gols marcados e gols sofridos. O time sofre menos gols e marcou 1 gol a mais. Venceu quase 50% dos primeiros tempos. Não perdeu nenhum primeiro tempo em casa. Falhou em marcar em apenas 29% e não sofreu gol em 71% das primeiras etapas. O Galo venceu 29% dos primeiros tempos e também perdeu 29%, né? Então é um time que empata mais do que vence ou perde. Falhou mais em marcar e não sofreu gol com a mesma tendência aqui, com a mesma frequência do Flamengo. No segundo tempo, o Flamengo mantém muito dos seus números, o mesmo número de vitórias,
passa a perder um pouco mais dos segundos tempos, né? Mas é um time que continua sofrendo menos gol, 71%, mas ele falha um pouco mais em marcar. Então esses gols aqui marcados provavelmente devem ter sido em um jogo só. O time do Galo mantém um aproveitamento ruim de vitória, empata na mesma quantidade, perde na mesma quantidade, mas falha menos em marcar e passa a sofrer um pouco mais de gol. Então o time do Galo dá para ver que ele se abre um pouco mais no segundo tempo, na grande maioria das vezes tentando buscar às vezes o contra-ataque, é um time muito veloz, né? Vamos lá. Bolas paradas. O time do Galo tem problemas defensivos nessa bola aérea, de bola parada. O Flamengo tem 4 gols de cabeça, 2 de escanteio. Então a gente pode ter o nosso match aqui, né? Um bom desempenho da parte ofensiva do Flamengo, encontrando dificuldades na parte defensiva de bolas aéreas do Galo. Mas o Galo também tem 6 gols de cabeça e deve ser respeitado nesse fundamento, tá? O Flamengo marcou 4 gols de fora da área e o Galo 3, o Flamengo sofreu 4, o Galo 3, tá? E a gente tem aqui 2 gols sofridos de falta direta pelo Flamengo. Olha que interessante, para você que busca aqui uma oportunidade de falta 10 em 10 ali, né? O time do Galo marcou 1 gol e o Flamengo tomou 2. O Flamengo não marcou nenhum, né? Acho que o último gol de bola parada foi do Andrés Pereira, não foi? E ele acabou saindo. O Flamengo tem bastante distribuição aqui nos seus gols, né? Uma incidência um pouquinho maior aqui dos 71, mas de maneira geral bem distribuído. O time sofre um pouco de gols aqui nos minutos finais, né? Eu já vou falar sobre isso. O time do Galo é um time que também é bastante distribuído nos gols sofridos, mas tem um crescimento aqui nos finais dos tempos, principalmente aqui do final do primeiro tempo e do início do segundo. O que eu queria chamar a atenção para vocês aqui? Como a gente tem uma desvantagem nesse jogo, mesmo o jogo carregando 2-1 do primeiro jogo, né? Mesmo o jogo carregando 0-0 até o final, a gente vai continuar tendo a necessidade do Flamengo se expor. Então, sim, a gente pode chegar num final nos minutos 75, 80, que é quando a gente gosta de trabalhar o over limite, pelo menos eu, do Flamengo necessitando, indo para cima com tudo e cedendo as oportunidades. De novo, para trabalhar em gols, eu preciso do Galo buscando os contra-ataques. Sem isso, não vai ter como. A gente vê aqui um cenário realmente de um Flamengo muito produtivo no primeiro tempo, podendo ter sim uma facilidade em tentar buscar esse resultado, né, esse gol que precisa, mas tem que tomar muito cuidado com os contra-ataques. O time do Galo é muito veloz, vai ter sim essa dificuldade se for para cima com tudo. Então por isso que eu tô achando que se eu comparar o Ceará, o Santos e o Flamengo é o time que menos precisa se arriscar. Ele tem que jogar de uma maneira muito inteligente, né? Então pode sim aproveitar e aparecer pra gente uma oportunidade de match odds, desde que o Galo não esteja contra-atacando. Um jogo muito difícil, tá? Jogo muito difícil mesmo. Não duvido que esse jogo seja para gols em algum momento dele. Não acho que vai ser no início, mas não duvido que seja para gols. Acho que esse jogo pode ser decidido pelas bolas aéreas e também acho que a gente pode ter gols aqui nos minutos finais, né? Por exemplo, o Flamengo pode marcar um gol antes e acabar tomando um gol no final, né? A gente pode ter um Flamengo fazendo 2 gols e forçando o Galo a sair, então a gente pode ter um jogo mais aberto. E a gente pode também ter um jogo do Galo marcando cedo e forçando o Flamengo a se desorganizar. E aí fica uma trocação bem interessante para quem gosta do mercado de gols. Então, esse jogo eu já marco o Leia Pior Equipe em campo, diferente do Fortaleza com o Ceará, mas bem cauteloso, para ver se a gente vai ter ou não um Flamengo às vezes entrando completamente apagado, com dificuldade, o Galo apresentando uma dificuldade ainda maior para o Flamengo e o Flamengo podendo corrigir, existe essa possibilidade, né? Ou se o Galo vai começar muito recuado. As bolas aéreas, na minha opinião, podem ser um fator decisivo, estou marcando aqui, não troquei a tela, parabéns. E o mercado de gols não dá para ficar de fora. Em algum momento eu acho que esse jogo vai acender e vai dar a vontade da gente trabalhar algo aqui a favor de gols. Tá bom? De maneira geral, muito cuidado com aquela questão do Fortaleza. A defesa do Ceará pode apresentar muitas falhas aqui. O jogo do Goiás com o Goianiense pode ser muito estudado, mais estudado que a gente espera, pode até ficar um jogo chato. Se tiver um gol cedo aí pode animar. E Santos e Corinthians, o Corinthians vem para se classificar, gente. Não se enganem, tá? O Corinthians se perder por 4 gols aqui seria um vexame muito grande. Flamengo e Galo é o jogo com mais expectativa aqui. Vamos ver o que a gente espera.
tá bom? Lembrando, classificar, isso precisa ser considerado para você. Se você é Panther, você precisa colocar na sua análise, na sua linha ali na sua linha justa, né? Se você vem para fazer algo recreativo, você também tem que colocar isso em pauta, e você que é trade também tem que prestar atenção nisso, principalmente nos minutos finais, que é a classificação da Copa do Brasil paga muito dinheiro. E os times vão tentar agarrar com unha e dente, tá bom? Na Champions, a gente tem aqui jogos, como eu falei, igual ontem, de alguns times que eu conheço contra times que eu não conheço, então eu vou preferir deixar para as fases posteriores. Meus amigos, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pela companhia, espero que eu tenha conseguido ajudar de alguma forma. Agora sim, se você gostou do conteúdo, não esquece de se inscrever, vai ser um prazer ter você aqui junto comigo. Não inventa moda, faz o simples, que as coisas vão caminhando, tá bom? Um grande abraço.